Olá, Shalom. Como vocês estão? Uma ótima semana a todos. Que Hakadosh Baruch Hu abençoe a vida de todos vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é de extrema importância para o nosso entendimento e para a nossa elevação espiritual. Por isso eu peço para que você dê o seu like, faça o seu comentário, ajude a engajar essas aulas. Mas antes de iniciar, eu peço alguns minutos da sua atenção para essas informações importantes. Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, eu quero trazer aqui uma informação importante. O meu amigo Gilberto Bernardo, ele está vendendo uma grande parte da sua coleção, dos seus livros, de várias obras importantíssimas para o crescimento espiritual. Acho que ele também encontrou o caminho de poder ajudar as pessoas que estão buscando o caminho da verdade, buscando conhecimento, sabedoria. Ele encontrou uma forma fácil e rápida de poder também estar ajudando as pessoas que precisam desse conhecimento. Bom, cada obra que está sendo vendida são pérolas que estão sendo compartilhadas com todos vocês. São obras milenares. Estes conhecimentos, então, são a base do judaísmo, que é a coluna vertebral que mantém todo esse conhecimento. Bom, se você não adquiriu nenhuma dessas obras, ligue agora, compre vários. Ele fecha pacote de vários livros que sai por um preço muito bom, um preço especial. Você pode entrar em contato com o Gilberto no 88-9913-6356. Repetindo o telefone, 88-9913-6356. Fale hoje com o Gilberto e garanta já o seu pacote de livros para o seu conhecimento. Agradeço, Gilberto, pelos presentes enviados a Beit Harizal. Que Hashem abençoe a sua vida e essa dedicação toda para a nossa escola. Baruch Hashem. Há uma poderosa onda de pensamentos ocultos se espalhando por toda a sociedade. Homens pensantes estão começando a despertar para o fato de que há mais coisas entre os céus do que é trazido pela filosofia. E por último, mas não menos importante agora, estão tentando entender a própria Torá, que provavelmente foi o livro mais mal interpretado de qualquer outro livro já escrito. Porque a Torá contém inúmeras passagens obscuras, misteriosas, que são completamente inelegíveis, sem alguma chave para desvendar vários significados. Esta chave, ela só é dada dentro da Kabbalah. Portanto, entender a Torá, entender esta obra, que dificilmente as pessoas terão o prazer de entender, mas uma pergunta que todos fazem: como posso compreender a Torá se desconheço as interpretações que lhe foi dada para Israel, cujo o livro sagrado se formou para esse povo? Se não conheço os significados da Torá, como posso esperar compreender se na verdade, se a verdadeira e sublime filosofia da Torá fosse mais conhecida, haveria menos fanáticos? Ou seja, se a verdadeira interpretação da Torá ela fosse mais conhecida, haveria menos fanáticos, haveria menos pessoas falando tanta bobagem nas redes sociais, com as suas interpretações infundadas, sem sentido algum. Agora, quem pode calcular
a imensidão do mal causado por essas pessoas imprevisíveis, essas pessoas entusiastas, intolerantes, que surgem de vez em quando como sendo mestres do povo, ensinando coisas que não estão escritos dentro da Torá, pois as suas interpretações falsas e mentirosas conduziram um grande grupo de pessoas para o desconhecimento da interpretação original da Torá. Poderiam ser evitados por causa da falsa interpretação, resultado também da depressão religiosa pela falsa interpretação da Torá, sendo que eles não têm conhecimento nenhum dessas interpretações que foram apenas reveladas na linguagem original da Torá. E a chave somente a Kabbalah tem para essas interpretações. Que amalgamas de absurdos e sacrilégios não foram promulgadas como sendo verdadeiros significados para falsas profecias pela má interpretação dos profetas, dada uma tradução do livro sagrado em hebraico mal interpretado, e muitos aspectos incorretos como sendo fundamento em uma mente inflamada e desequilibrada, como sendo operária sobre essa mente. Eu digo sem medo aos fanáticos e intolerantes de hoje: vocês derrubaram o sublime e infinito do trono. Em seu lugar colocastes daimons, alimentando então energias desequilibradas. Substituístes uma divindade da desordem e dos ciúmes por Deus, da ordem do amor. Pervertestes os ensinamentos da Torá. Portanto, há traduções em inglês mais próximas para o entendimento, que é a chave do Sagrado Zohar, que nunca foi traduzido nesse país, no Brasil, em português, até onde sei, para qualquer língua vernácula europeia moderna. A Kabbalah ela pode ser definida como sendo a doutrina judaica esotérica. Em hebraico é chamado de Kibel, que deriva da raiz, que significa receber. Este termo se refere ao costume de traduzir todo esse conhecimento esotérico oralmente e está intimamente ligado à tradição judaica. Há um grande número de palavras em aramaico que precisam ser usadas nos textos, e o número de estudiosos das línguas semíticas é limitado. Essa chave chamada de Kibel Kabbalah, ela foi ensinada pela primeira vez pelo próprio Elohim a um seleto grupo de malachims que formaram uma escola teosófica no paraíso. Após a queda desses malachims, em sua maioria, graciosamente comunicaram essa doutrina celestial aos filhos desobedientes da terra, para fornecer os protoplastos aos meios de retornar à sua nobreza e à sua felicidade original. De Adão passou para Noa, em seguida para Avraham, o amigo de Elohim, que emigrou com ele para o Egito, aonde o patriarca permitiu que uma parte desta doutrina misteriosa fosse infiltrada. Foi assim que os egípcios obtiveram algum conhecimento dela. Assim que essas nações orientais puderam introduzi-la em seus sistemas filosóficos, Moshe, que era o versado de toda essa sabedoria do Egito, ele foi iniciado na Kabbalah em sua terra natal, mas tornou-se mais proficiente nessa duração durante a sua peregrinação no deserto, quando não apenas dedicou a ela as horas de lazer dos seus 40 anos, mas também recebeu lições dela e também dos malachims. Esta é a chave da decodificação da Torá. Com toda a ajuda dessa tecnologia misteriosa, o legislador foi capaz de resolver todas essas dificuldades que surgiram durante a administração dos israelitas, apesar
das suas peregrinações, guerras e frequentes misérias da nação. Ele secretamente estabeleceu os princípios dessa doutrina secreta nos primeiros 4 livros do Pentateuco, mas ele omitiu de Deuteronômio. Moshe também iniciou os 70 anciões nos segredos dessa doutrina. Eles transmitiram de mão em mão. De todos os que formaram a linhagem interrupta dessa tradição, passou-se a David Amelech, Shlomo, que foram os mais profundamente iniciados dentro da Kabbalah. Eu peço alguns minutos da sua atenção para essas informações importantes. A empresa BRMI fornece os melhores produtos de filtros, acessórios. Na empresa BRMI você encontra filtros internos com carvão ativado nanoplata, filtrando 100% da sua água, tornando-a muito mais saudável e pura. Não se esqueçam de quantas impurezas há nessas águas convencionais que hoje estão disponibilizadas para toda a população. Você poderá entrar em contato com a empresa no brmifiltros.com.br ou entre pelo contato WhatsApp 11 97201 9060 ou 11 97201 9060. Você pode também entrar em contato com luceliapradobonganha@gmail.com. Acesse agora o site brmine.com.br. Você terá um desconto especial em cada compra na empresa BRMine. Ninguém, contudo, ousou escrevê-la, até o Rabbi Shimon Bar Yochai, que viveu na época da destruição do Segundo Templo. Após a sua morte, o seu filho Rabi Eleazar e seu secretário Rabi Abba, bem como seus discípulos, reuniram os tratados do Rabbi Shimon Bar Yochai e a partir deles compuseram a célebre obra chamada de Zohar, que significa esplendor, que é o grande repositório de todo cabalista. A Kabbalah é geralmente classificada em 4 categorias: Kabbalah prática, Kabbalah literal, Kabbalah não escrita e a Kabbalah dogmática. A Kabbalah prática, ela trata da magia talismânica e cerimonial e não está incluída no escopo desse assunto. A Kabbalah literal, ela é mencionada em vários trechos e, portanto, o conhecimento desses princípios fundamentais é necessário entender. Divide-se em 3 partes, como Gematria, Notarikon e Temurá. A Gematria é um método utilizado nas palavras. Baseia-se nos seus valores numéricos, que são relativos das palavras, ou palavras com valores numéricos semelhantes são considerados também explicativas uma das outras. Essa teoria também se estende às frases da letra Shin, que vale 300, que é equivalente também ao número obtido pela soma dos valores numéricos das letras das palavras Ruach, Elohim, ou Espírito de Elohim, e portanto é um símbolo do Espírito de Hashem. Para Ruach, total temos 300, da mesma forma a palavra Echad, que significa um, temos também a palavra Ahavá, que é amor, que temos 13, novamente o número do Malachim, do anjo Metatron, e o nome da deidade Shaddai. Cada um somam 314. Portanto, isso é considerado simbolicamente um do outro. É dito dentro da tradição oral que este Malachim foi o condutor dos filhos de Israel através do deserto, de quem? Deus. O meu nome está nele, como foi dito, com relação à gematria do Gênesis 49:10. Yabá Shiloah, Shiloh virá. Temos 358, que é o número da palavra Mashiach. Assim também a passagem do Bereshit 18:2, que está escrito Vechená Shilash, a palavra eis que 3 homens, que equivale o valor de El, Michael, Gabriel e Ve Rafael. Estes são Michael, Gabriel e Rafael. Parafrase 701. Estas são as chaves de esclarecimento para o entendimento da Torá.
na utilização da gematria e na composição dos números que têm a raiz fundamentada nas letras hebraicas. No Tarikon existem duas formas de interpretação para cada letra de uma palavra tomada como sendo inicial, ou abreviação de outra palavra. Temurá é a permutação de acordo com certas regras. Uma letra é substituída por outra letra que precede e segue o alfabeto e assim, de uma palavra a outra, como sendo ortografia totalmente diferente que pode ser formada. Em seguida, essa chave para o entendimento do conhecimento da Torá, para desvendar esses segredos, nós temos uma tabela racional chamada de Tziruf, ou seja, um conjunto de 22 combinações. Existem também 3 tabelas de comutações, conhecidas como a direita, a inversa e irregular, para que qualquer outras dessas, contendo um quadrado de 484 quadrados que deve ser feito letras escritas nelas para ativar as combinações da chave. Além de todas essas regras, também existem certos significados ocultos na forma das letras do alfabeto hebraico, como a palavra tefilá na forma de uma letra específica no final de uma palavra, sendo diferente daquela que geralmente apresenta quando é uma letra final, ou em uma letra escrita no meio da palavra, em um caractere geralmente usado apenas no final, pelo tamanho da letra. Um desses exemplos, nós temos o profeta Isaías 9, 6 e 7, a palavra lemar, bar, que significa multiplicação, ou escrita com caracteres com men no final, no meio da palavra, em vez de inicial comum de men, medial, sendo a consequência disso o valor numérico total da palavra em vez de tudo isso é 837, que é a mesma gematria para a palavra titzal, que é o pro-doador, assim escrevendo com men no final. Esses são os caracteres de significados para entendermos o sentido de cada texto que está relacionado à Torá. O sentido oficial para entendermos os significados desses textos que foram secretamente escondidos dentro da Torá, e somente com essas chaves é possível ter o entendimento real da Torá. No Devarim 6 e 4, nós temos uma reza importantíssima na tradição judaica. Essa tefilá ela é conhecida como Shema Israel. O shoresh da palavra Eshimo, Israel. Temos o tetagrama e temos no final Ahad. Utilizando a gematria no Tarikon, nós temos no formato dessa raiz a palavra Sheema, Israel, tetagramatron, Eloheinu, tetagramatron, Ehad. Ouça, ó Israel, o tetagrama é o seu Elohim, e o tetagrama é sua unidade. Neste verso temos o shoresh da palavra, e esse verso traz a letra terminal de Shimo e o final Ehad, que são escritos muito maiores do que as outras letras dos textos. Isso traz uma simbologia cabalística muito poderosa, contida dentro dessas circunstâncias, e assim é explicada. A letra, tendo seu valor de 70, mostra que a lei ela pode ser explicada de 70 maneiras diferentes, contendo os 4 pontos cardeais e as 4 letras do santo nome sagrado. A primeira letra, Shimo, tem um valor de 410, o número de anos da duração do primeiro templo. Há muitos outros pontos dignos de consideração nessa tefilá, mas o tempo não me permitirá trazer com mais detalhes sobre esse assunto. Devemos entender que Kabbalah não foi escrita, e não é escrita, e não é aplicada a certos conhecimentos que não são confiados. Este comunicado ele foi passado oralmente, e é claro, ele foi redigido apenas pelo Rav Shimon Bar Yochai na sua linguagem original, pois nada de Kabbalah nunca foi escrito. A parte original, a parte fundamental da Kabbalah nunca foi escrita. A fonte verdadeira da Kabbalah, ela nunca foi escrita. Somente uma suposição da obra do Rav Shimon Bar Yochai, que
que foram divididas em 4 tipos de conhecimentos e 4 obras importantes que trazem um parâmetro para a Torá oral. Mas a Kabbalah nunca foi escrita. Somente quem tem conhecimento fundamental da raiz desse conhecimento foi passado oralmente, de mestre para aluno. O que foi colocado superficialmente, trazido pelo Rabbi Shimon Bar Yochai, mesmo ele ocultando vários segredos que estão dentro da Torá, o Rabbi Shimon Bar Yochai trouxe esse assunto superficialmente para que não se perdesse com o tempo essa parte oral. Temos essas 4 partes que foram divididas em obras como Sefer Yetzirah, Sagrado Zohar, com seus desenvolvimentos e menções, o Sefer Sefirot e suas expansões, o Ash Metzaref e o seu simbolismo. O ponto fundamental dessas chaves para o conhecimento da Torá é chamado de Sefer Tzniuta, que é o livro do mistério oculto, e outro conhecimento é chamado de Hidra Rabbah Kadisha, que é o grande sagrado, a grande assembleia. Este é o desenvolvimento do livro mais misterioso e oculto, ou Hidra Zutah Kadisha, que é a assembleia sagrada menor, que tem a natureza de um suplemento da Hidra Rabbah. Todas essas obras foram escritas na linguagem original e nunca foram traduzidas para outras linguagens. Estes 3 livros tratam do desenvolvimento gradual da deidade criadora e com ele a criação. Todos os textos dessas obras foram publicados de alguns códices de Mantua, que são cópias impressas e corrigidas. Todas essas obras são projetadas para resolver os seguintes problemas dentro dessas chaves do conhecimento da Torá, que é o Ser Supremo e a sua natureza e seus atributos, cosmologia, a criação dos malachins e a formação dos homens, o destino dos homens e também dos malachins, a natureza da alma, a natureza dos malachins, dos anjos, a natureza dos daimons e seus elementos, o significado da lei revelada, a verdade sobre ela, o simbolismo transcendental dos números, os mistérios peculiares contidos nas letras hebraicas, o equilíbrio das contradições. Este é o livro mais misterioso e oculto que abre todas essas palavras. O livro do mistério oculto é o livro do equilíbrio. E o que se entende aqui são termos de equilíbrio. Equilíbrio é aquela harmonia que resulta na analogia dos contrários, do centro morto, onde sua oposição das forças opostas, isto são iguais à força, o repouso que sucede o movimento, que é o ponto central, e o ponto dentro desse círculo do simbolismo antigo dessas linguagens é a síntese que viva do poder contrabalança. Este livro afirma que existe um equilíbrio que reside nesta região, neste grau inferior, que existe negativamente, e há necessidade desse equilíbrio. Estas são as chaves dos mistérios para decodificar a Torá, o livro mais mal interpretado, mais mal compreendido, e levaram milhares de pessoas ao falso entendimento, aos falsos deuses, por não compreender, por não entender a raiz, o shoresh de cada palavra. Agradeço a todos vocês mais uma vez. Obrigado. Conto com vocês nas próximas aulas. Shalom, Lehitraot, boa semana e tudo de bom.